dinheiro na mão, sem complicação. Olá, boa noite. O Jornal da Tribuna começa agora. Encontrado no Janga, o corpo do pedreiro arrastado de casa em Olinda na última sexta-feira. No mesmo dia em que foi levado pelos assassinos, a família encontrou a cabeça dele carbonizada em Rio Doce. Segundo a família, o pedreiro foi assassinado por um rapaz que ele conhecia desde criança. Com certeza. Tu és o que, Davi? A família do pedreiro José Trajano da Silva, de 46 anos, recebeu informações do local onde poderia encontrar o corpo depois da reportagem exibida no Jornal da Tribuna do último sábado. Nós não sabíamos de nada, mas após a reportagem da TV Tribuna, uma pessoa começou a ligar para a nossa família e nos dizendo, só que não tinha coragem de se identificar. E quando foi hoje, graças a Deus, ele teve a coragem e se identificou e nós encontramos. Mas ele viu o momento em que ele estava sendo jogado o corpo? Não, ele não viu, ele achou. Eu acredito que ele tenha ido pescar, ou caminhar, ou fazer alguma coisa por dentro da mata. O corpo foi encontrado no mangue, dentro da mata do Tururu, no Janga. A área é de difícil acesso. Foi preciso o apoio do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros. O pedreiro José Trajano da Silva, de 46 anos, foi brutalmente assassinado na última sexta-feira. Segundo a família, 3 homens encapuzados o arrastaram de casa na presença dos filhos e da mulher grávida. Na tarde da sexta-feira, a família encontrou a cabeça carbonizada na ponte em frente ao 1º Batalhão em Rio Doce. Você já tem os suspeitos que fizeram isso com o tio da sua esposa? Nós já sabemos, a família era bastante conhecida deles, entendeu? O Carlinhos Gringo, porque tio Zé, como coroa, como o pessoal aí na comunidade conhece ele era um cara muito querido pela comunidade, então ele não admitia de forma alguma que a bandidagem fizesse o que faziam, entrar nas casas, roubarem, entendeu? Saquear as casas. Ele jamais admitiu isso. E ele, como viu esses bandidos todos pequenos nascerem, muitos ele pegou no braço, ele não admitia isso, ele dava conselho. Inclusive, antes de morrer, disseram o motivo pelo qual ele estava sendo levado de casa. Justo, disseram, você está falando demais, coroa. A delegacia do Janga vai ficar à frente das investigações. Ex-presidiário volta para a prisão acusado de agredir a companheira. A vítima conta que hoje de madrugada ele tentou matá-la por estrangulamento porque não aceita a separação. Segundo a polícia, o suspeito, que já cumpriu pena por porte de arma, também é envolvido com tráfico de drogas. Esta mulher, que preferiu não mostrar o rosto, teria sido espancada pelo ex-companheiro, Rafael do Nascimento Belo, de 20 anos, com quem viveu durante 8 meses. Ela conta que a relação sempre foi cheia de brigas. Por isso, há 2 meses, decidiu se separar. Em uma das discussões, Rafael teria espancado a vítima, mesmo ela estando grávida de 3 meses. Eu perdi o menino dele, que ele bateu muito na minha barriga e no meu rosto, todo canto ele bateu, nem queria saber nada disso não. Ele diz direto que ia me matar. Ele é uma pessoa violenta? Ele é muito violento, muito mesmo. Até com o pai dele mesmo, ele é violento. Eu tava tentando me separar dele sem arenga, sem nada, sem confusão nenhuma. Mas ele não aceitava? Mas ele não aceitava de jeito nenhum. Eu já tava dentro de casa já, como ele chegou, querendo ter relação comigo e eu sem querer. Aí foi que aí ele começou a me bater e enrolou o lençol no meu pescoço. Se não fosse minha filha, eu tava morta hoje. Na delegacia, Rafael, que já cumpriu pena por porte ilegal de armas, assume que espancou a mulher várias vezes. O negócio da gravidez foi. Você bateu nela quando ela estava grávida? Mas não consegui bater muito não, eu dei só uns 3 murros só. Mas ela perdeu o neném? Perdeu. Você aceitava a separação? Por isso que você agrediu ela? Foi. Ele é ex-presidiário, ela disse que teme bastante porque ele é envolvido com o tráfico, manuseia a arma, nós não conseguimos encontrar a arma. Na madrugada de hoje ela ficou assustada porque ele estava bastante agressivo e hoje chegou a ser agredida por ele na face e aí hoje de manhã tomou a decisão de vir aqui à delegacia e nós demos todo o apoio, deslocamos uma equipe até o local, conseguimos deter, estamos autuando flagrante. Depois de trocar tiros com a polícia, 3 homens são presos na comunidade do Tururu, no Janga.
Com eles teriam sido apreendidos 2 revólveres calibre 38 e munições. De acordo com as investigações, 2 suspeitos são ex-presidiários e comparsas de Junior Box, apontado como líder do tráfico de drogas em Santo Amaro. Policiais da Rádio Patrulha trocaram tiro com 4 suspeitos na mata do Tururu, no Janga. 3 acabaram detidos. 2 foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas. Isael Florencio de Almeida e José Antônio Soares da Silva Antônio saíram do presídio de Igaraçu no início do ano, onde cumpriam pena por porte ilegal de arma e assalto. Com eles, a Rádio Patrulha apreendeu 2 revólveres calibre 38 e 7 munições, 2 delas deflagradas. Segundo o tenente Cristiano Siqueira, ambos colaboram para manter escondido o traficante de Santo Amaro, procurado pela polícia, conhecido por Junior Box. As informações é que mostra alguma ligação. E o que, através do tráfico, eles são homicidas, né? Inclusive o Tonho tem um mandado aqui, né, nessa comarca contra a pessoa dele. E que o Junior Box estaria homicidiado nessa área aqui de Paulista. De acordo com a delegacia do Janga, os 2 suspeitos respondem por homicídios. A comarca de Paulista já expediu mandado de prisão contra Tonho. O delegado Paulo Clemente acrescentou ainda que o revólver 38 cano longo, apreendido com Isael, pertenceu a uma das vítimas do próprio Isael. Até então, cada um responde por 2 homicídios. Tem muito mais, que são uma quadrilha que vem assaltando e exterminando pessoas aqui no distrito. Não só aqui, como em Rio Doce. E eles são inimigos da facção de lá. São 2 facções de rivais, onde estão, vivem, né, se degladiando, ou seja, um querendo eliminar o outro. Morre em troca de tiros com a polícia o ex-soldado do Exército acusado de liderar quadrilha responsável por tráfico de drogas, sequestros e assassinatos. Joseildo Eloy de Souza, conhecido como Neguinho, era considerado o terror de São Lourenço da Mata. Em frente ao Hospital Petronila Campos, em São Lourenço da Mata, muita gente tentava ver de perto o corpo do homem que há 6 meses era alvo de perseguições da polícia. O ex-soldado do Exército, Joseildo Eloy de Souza, o Neguinho, foi morto na comunidade do Barro Vermelho, em Penedo, na tarde deste domingo, numa troca de tiros com policiais da Rádio Patrulha. Um PM levou um tiro de raspão no braço. A gente recebeu alguns informes de que a pessoa do Neguinho do Exército se encontrava na área de Penedo, fazendo indolação de maconha e preparando pedra de crack para comercializar aqui na cidade de São Lourenço e Camaragibe. Diante disso, fomos até o local. Estávamos próximos de uma barreira. A pessoa do Neguinho do Exército efetuou o disparo contra o nosso policiamento. E diante disso, a gente revidou ao disparo efetuado pela pessoa do Neguinho do Exército e imediatamente fizemos o socorro com urgência aqui para o hospital mais próximo, o Petronila Campos, no intuito de medicá-lo. As imagens feitas pela Rádio Patrulha mostram o material encontrado com o Neguinho. Um revólver 38, munição, 46 pedras de crack e maconha. A busca da polícia por Neguinho teve início em maio deste ano, logo após o sequestro e morte do taxista Diego Wellington Silva dos Santos, de 21 anos. O corpo do rapaz foi encontrado em terras do Engenho Santa Rosa, em São Lourenço, com 3 tiros na cabeça, depois que a família dele já havia pago o resgate de R$1.000. O ex-soldado do Exército era apontado como líder da quadrilha que praticou o crime. O primeiro integrante a ser preso foi Fagner da Silva Oliveira, o Fagner Feio. A namorada dele, Rosineide Maria da Silva, foi assassinada poucos dias depois, segundo a polícia, como queima de arquivo. A polícia também conseguiu deter uma adolescente de 13 anos, suspeita de ter atraído o taxista ao local do sequestro. Também foi preso George Florentino da Silva, que confessou ter atirado no taxista. A mulher dele, que dava apoio ao grupo, e outros 3 integrantes, Ítalo Mendes da Silva, suspeito de ter planejado a ação, e os irmãos Manuel Luiz e Carlos Alberto Nascimento, mais conhecidos como Tico e Teco. Várias operações foram realizadas pela polícia na localidade de Penedo, onde havia informações de que o Neguinho se escondia. Numa delas, o sargento reformado da PM, Iraquitã Martins da Silva, de 44 anos, foi assassinado, de acordo com a polícia, pelo ex-soldado do Exército. A vítima morava em São Lourenço
preso e atuava como um informante do GOI. A morte do Neguinho é descrita por este morador, que não quer ser identificado, como o fim de um período de terror na comunidade. Vivia amedrontado nesta área, com medo desse indivíduo, que ele era um monstro. Veja a seguir, espanhol é preso no aeroporto dos Guararapes, acusado de transportar cocaína na mala. Presidente do Santa Cruz diz que houve fraude na arbitragem da Série B do Campeonato Brasileiro. O Jornal da Tribuna mostra já. O Jornal da Tribuna do sábado mostrou a denúncia dos moradores com relação à violência na quarta etapa de Rio Doce, em Olinda. Eles dizem que vivem assustados com as constantes investidas dos bandidos que agem a qualquer hora do dia. A comunidade também reclama que, quando procura os policiais do núcleo de segurança do bairro, eles informam que não tem autorização para sair do prédio para atender ocorrências. A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que os PMs podem sair do núcleo desde que um deles permaneça no local. Com relação à insegurança, apesar das denúncias dos moradores, a assessoria disse que o policiamento no local é feito por patrulhas a pé e motorizadas. Espanhol é preso por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Ele tentava embarcar para Portugal com a mala cheia de roupas embebidas em uma solução de cocaína. O cheiro forte exalado pelas peças chamou a atenção dos policiais federais. A aparente intranquilidade do espanhol Miguel Mejías Rodrigues, de 32 anos, chamou a atenção dos agentes federais no Aeroporto Internacional do Recife. Ele foi abordado quando tentava embarcar ontem à noite para Lisboa, em Portugal. Em uma das malas levadas pelo espanhol estavam 21 peças, entre camisas, calças, roupão de banho, colcha e até uma rede de dormir, que apresentavam um forte cheiro de cocaína. O narcoteste, exame feito pela Polícia Federal, confirmou a presença da droga nas roupas. A estratégia usada pelo traficante já era conhecida da Polícia Federal. Eles embebedam a roupa em cocaína e quando chega lá eles lavam de novo esta roupa e o que sai dessa roupa é exatamente a cocaína. Ela passa por um processo de secagem e o resultado que eles têm final é exatamente a cocaína que eles colocaram nessa roupa. O acusado já havia estado no Brasil este ano outras 2 vezes. Foi para Natal, no Rio Grande do Norte, nos meses de abril e agosto. A polícia acredita que pelo mesmo motivo. A investigação continua para descobrir de quem era a droga e para onde ela iria. 124 pessoas já foram presas este ano com cocaína pela Polícia Federal. O espanhol Miguel Rodrigues foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes e encaminhado ao Cotel. Se for condenado, pode cumprir até 20 anos de prisão. Presidente do Santa Cruz apresenta dossiê sobre supostas fraudes na arbitragem do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje à tarde, a Federação Pernambucana de Futebol revelou o conteúdo das denúncias. O presidente do Santa Cruz chegou à sede da Federação Pernambucana de Futebol sem muita conversa. De posse de um dossiê, Edson Nogueira foi direto para a sala do presidente da federação, onde teve um encontro a portas fechadas. 20 minutos depois, Carlos Alberto Oliveira anunciou um esquema de fraude na arbitragem durante o Campeonato Brasileiro da Série B. É com pesar que, como presidente da Federação Pernambucana de Futebol, me encontro na obrigação de tomar todas as providências necessárias para denunciar as fraudes. Recebi também documentação do Clube do Remo, tendo ainda em meu poder uma carta pública do presidente do Gama do Distrito Federal, senhor Carlos Macedo, de maio deste ano, em que aponta um esquema de fraude na arbitragem na competição nacional. De acordo com o dossiê de 10 páginas elaborado pelo presidente do Santa Cruz, a fraude acontecia principalmente por e-mails, que sugeriam o pagamento de propina para que os jogos do Santa Cruz fossem facilitados pela arbitragem. De acordo com a denúncia, uma pessoa identificada como Paulo Jorge Alves era quem enviava os e-mails ao presidente do Santa Cruz. Em uma destas correspondências, ele oferece uma mãozinha dos árbitros no jogo do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Ceará. Como delegado, eu acho que isso é uma extorsão. Você está sendo obrigado a fazer depósito sob pena de não sofrer uma sanção. Sanções no futebol é perder ponto, perder jogo.
O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira, disse ainda que vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público, pedindo, inclusive, a anulação do Campeonato Brasileiro da Série B. A seguir, tripulantes de navio caribenho são internados no Recife com sintomas de malária. 5 carros pegam fogo dentro de um estacionamento em Boa Viagem. O Jornal da Tribuna volta logo. No último sábado, o Jornal da Tribuna mostrou o protesto dos moradores do Jordão Alto contra a Prefeitura do Recife. Eles reclamaram que as ruas Inajá e Atalaia estão há anos sem pavimentação e drenagem. Segundo a comunidade, em julho de 2001, a URB enviou um ofício informando que já havia sido liberado mais de R$270 mil para as obras, mas até agora nada foi feito. A comunidade também denunciou a falta de ônibus aos domingos e feriados, principalmente nas linhas que vão para Boa Viagem. Nós entramos em contato com a MTU e a assessoria de imprensa informou que já está em estudo a criação de uma linha para Boa Viagem ou prolongamento dos percursos já existentes. Sobre a pavimentação e calçamento das ruas, a assessoria de comunicação da URB disse que a obra ficou em 11º lugar entre as prioridades do orçamento participativo. A assessoria sugere que a comunidade participe da reunião do orçamento em 2008 para solicitar o serviço. 5 carros que estavam em um estacionamento foram incendiados hoje à tarde em Boa Viagem. O fogo teria sido provocado acidentalmente por malabaristas que estavam em um sinal de trânsito. Os veículos estavam no estacionamento de uma construtora. Segundo testemunhas, o incêndio foi provocado por alguns garotos que faziam malabarismo com bastões de fogo na esquina. Uma das pontas do bastão teria caído no terreno e atingido um Uno. Rapidamente o fogo se alastrou e atingiu outros 4 carros que estavam próximos. Cerca de 200 veículos que estavam no local foram retirados pelos motoristas a tempo. O Corpo de Bombeiros chegou cerca de 20 minutos depois e conseguiu evitar que o incêndio se expandisse ainda mais. Ninguém ficou ferido. Passam bem os 3 tripulantes de um navio estrangeiro internados no Hospital Oswaldo Cruz. Técnicos do Laboratório Central do Estado e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária detectaram que 8 tripulantes estão com sintomas de malária. 5 permanecem na embarcação. Exatamente na identificação. O supervisor de malária da Fundação Nacional de Saúde, a serviço do Laboratório Central do Estado e uma funcionária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária entraram na embarcação para fazer uma nova coleta de sangue dos 5 tripulantes infectados com a malária que permanecem sob observação no navio. A primeira coleta já tinha sido realizada na última sexta-feira, depois de uma inspeção de rotina em que foram detectados 8 casos de malária entre os 22 tripulantes do cargueiro Hamoudib. A embarcação, que partiu do Egito no dia 1º de outubro, passou por Malabo, na Guiné Equatorial, continente africano, e atracou no Recife, onde receberia um carregamento de açúcar, que seria levado para a Síria e para a Líbia. De acordo com o supervisor do laboratório, a espécie do parasita que infectou os tripulantes provoca a destruição das hemácias do sangue, causando um quadro rápido de anemia, um tipo de malária que pode levar à morte. Mas, segundo ele, no atual estágio de evolução da doença, não há risco de transmissão. Todos os exames que foram feitos, neles não encontrou a forma de contaminação do mosquito, ou seja, nenhum deles se encontrava a forma tipo gametócitos, que é justamente a forma que é encontrada para transmitir a doença. Com medida de precaução, toda a tripulação do navio está impedida, por enquanto, de deixar a embarcação e de realizar a operação de carregamento. O capitão do navio, um oficial e o chefe de engenharia permanecem internados no Hospital Oswaldo Cruz, para onde foram levados desde a sexta-feira. Eles apresentavam um grau de infecção grave, mas o quadro agora é considerado estável. Os sintomas são muito parecidos com sintomas de infecções, de várias infecções. Dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito, febre alta. Então, esses sintomas são muito inespecíficos. Como eles tinham um dado epidemiológico muito importante, que era a vinda de um local onde há muita malária, o diagnóstico fica mais fácil. Nesse momento, nenhum deles corre risco. Estão estáveis e respondendo muito bem ao tratamento.
Há 15 dias, um homem com crise de epilepsia foi atendido no pronto-socorro de Olinda e depois de receber alta não voltou para casa. Veja a foto. Elias Ferreira da Silva tem 52 anos de idade. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro dele, ligue para 34 31 45 15 75. Falar com Tatiana. O deputado Silvio Costa criou um projeto de lei que obriga a apresentação de exame de vista no ato da matrícula de crianças em escolas públicas e privadas. Silvio Costa explica a importância do projeto. Um dos motivos de evasão escolar, infelizmente, é que muitas crianças nunca fizeram exame oftalmológico. E os pais, infelizmente, também não têm o costume de levá-las para fazer exame oftalmológico. Muitas crianças, eu repito, têm deficiência visual e só vai detectar depois de muitos anos, depois que ela já na escola ficou atrasada, ela já saiu da escola, às vezes ela sente dor de cabeça. Então, eu estou sugerindo, através de um projeto de lei, que no ato da matrícula, entre vários documentos que a criança apresente, também apresente o exame oftalmológico. E quem vai bancar, pagar esse exame oftalmológico é o município, é o Estado, é o governo federal, para aquelas pessoas que efetivamente não têm uma condição financeira de fazer um exame oftalmológico. O Jornal da Tribuna fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Tribuna. Oferecimento Eletrochoque.